desde que o senhor me deu o crédito. Agora você vai conhecer o drama de uma mãe e duas gêmeas de apenas 1 ano e 2 meses, que são portadoras da síndrome de Down. Praticamente, desde que nasceram, elas estão internadas em hospitais diferentes. As duas têm doença no coração, mas já receberam alta médica e já podem voltar para casa, para os braços da mãe. Só que para isso é necessária uma infraestrutura dentro de casa e o plano de saúde da família não colabora. É um verdadeiro absurdo a história que eu conto para vocês a partir de agora, na tela do Alterosa Alerta. Vem comigo. As irmãs Catarina e Luísa são gêmeas e portadoras da síndrome de Down. Um caso raro, o único já registrado no Brasil. Elas nasceram prematuras e com uma doença congênita no coração, que é comum em crianças com Down. Por causa disso, precisaram ficar internadas num CTI neonatal e passar por procedimentos cirúrgicos. A gente já sabia que elas ficariam no CTI pela questão da cardiopatia congênita, que todas duas possuem, né? Então, elas teriam que ganhar peso para poder conseguirem passar pela cirurgia. Só que a gente teve uma surpresa, porque a Catarina, a segunda gemelar, né, que nasceu depois, nasceu com atresia de Coanas. Quando a criança muito novinha, a cirurgia de alargamento, né, do nariz, ela nasceu com o nariz tampado, ela fecha muito rápido. Então, a alternativa que a gente tinha naquele momento era autorizar a traqueostomia. O processo dos cuidados com a traqueostomia é aflitivo, é traumático. Eu procuro não ficar perto na hora que está sendo feito esse procedimento, porque a criança se debate, fica cianótica, fica roxinha. Então, é muito desagradável. E eu penso, né, daquela mãe que chora quando está segurando sua criança para tomar uma vacina, como que ela, né, se comportaria numa situação dessa? É muito desgastante. A gestação é um período de espera agradável, em que a mãe cuida com todo amor de cada detalhe para a chegada do bebê. Quando chega o dia do nascimento, a criança vem preencher o espaço construído pelos pais. Mas, infelizmente, com Catarina e Luísa não foi assim, pois desde o dia do nascimento das gêmeas, o quartinho e todo o espaço que deveria ser preenchido por elas continua vazio. Após 1 ano e 2 meses do nascimento, Cíntia luta para que as filhas possam voltar para casa. Elas já receberam alta médica, mas precisam que seja instalada na residência uma estrutura de home care, internação domiciliar, que permite o tratamento hospitalar na casa do paciente. Todos os dias, né, quando vão passar o plantão lá no hospital e eu estou lá, eu tenho que escutar que como que está a Catarina, leito P27. Catarina está ótima, está em condições de alta, esperando o home care. Aí eu já não sei mais se eu choro, se eu xingo, e a minha filha está lá, esperando o home care, esperando a boa vontade da operadora de saúde sanar questões financeiras deles lá, qual que é o menor custo que a Unimed vai ter. A Luísa também. E eu falo todo dia, filhinha, eu vou te levar, você não mora aqui, porque a gente fica com esse receio, né? Desde que ela nasceu, ela conhece a equipe do hospital, né? Qual que é a referência de família que minha filha está tendo? Né? Eu falo com ela, eu sou a mamãe. A vida das minhas filhas virou um negócio. Agora nós vamos acompanhar um pouco da rotina diária que a Cíntia precisa seguir para acompanhar as filhas no hospital. Qual que vai ser o primeiro ponto de parada, Cíntia? Agora eu vou visitar a Luísa, levar as roupas que ela está precisando lá no Vila da Serra. Cíntia percorre uma distância de 25 quilômetros entre a residência e o primeiro hospital em que vai visitar a bebê Luísa. Eu tenho que sair no horário que não tem muito trânsito, né? Eu consigo chegar aqui com uns 40 minutos. E às vezes eu chego, elas já estão dormindo. Já aconteceu de você ficar presa no trânsito? Ah, sim. Se tiver algum congestionamento na BR, né, algum acidente, eu não consigo passar. Aí não consigo chegar aqui, né? Mais um dia, mais um choro por um outro motivo, né? Porque eu não consigo ver as meninas. E não tem jeito de sair para lugar nenhum. Agora é hora de seguir para o hospital onde está internada a Catarina. Mais uma distância de 10 quilômetros a ser percorrida pela mãe. Meu marido não fica em Belo Horizonte durante a semana, ele só vem aos domingos. Eu chego na minha casa destruída, né? De deixar minhas crianças já 1 ano e 2 meses fora de casa, com tudo preparado, né? Chego lá, mexo nas coisas dela. Muitas vezes eu não consigo dormir. O advogado explica que o descumprimento judicial pelo plano de saúde expõe as meninas a um grande risco
de infecção hospitalar. Conforme os próprios relatórios médicos, né, que é iminente esse risco de contrair, né, essa infecção. Um outro cliente nosso aqui, que infelizmente ele veio a óbito, 4 meses, né, hospitalizados. Na verdade, a Unimed teve um prazo de 15 dias, né, para poder instalar o home care das duas. Contudo, passado esses 15 dias, ela não cumpriu na totalidade, né, da forma com que foi deferida essa liminar. Como ela não cumpriu, tem uma multa que o juiz fixou. Essa multa, vamos dizer assim, é um pouco salgada, até o valor de R$2.000 ao dia, tendo certo que o juiz fixou, né, limitou, na verdade, essa multa em 60 mil, porque as crianças precisam ser deshospitalizadas para serem hospitalizadas em casa. E esse é o objetivo principal. A vida da minha filha está sendo roubada. Ela tinha que estar em casa, com os familiares, né, com a família dela, no quarto dela, com as coisas dela, brincando. Pois é. Em nota enviada para a nossa direção aqui de jornalismo, a Unimed de Belo Horizonte informou que recebeu a decisão liminar e que desde então, ou seja, imediatamente, vem tomando todas as medidas para fornecer o atendimento domiciliar às pacientes. A empresa esclareceu ainda que a ida para a casa das meninas já está prevista para as próximas semanas, com a concordância da família. Mas, em conversa com a mãe das meninas, ela disse que a Unimed juntou o agravo de instrumento, que é um recurso que visa suspender a ordem judicial que foi dada para que a Unimed cumprisse, né? Protocolou um agravo de instrumento ao processo ontem à noite, requerendo o quê? Que as filhas fiquem internadas até o fim do processo, o que pode durar até 2 anos. Então, tudo que ela está informando em nota, segundo a mãe, é mentira. É mentira. Ela disse ainda, a mãe, que a Unimed questiona as altas que foram dadas pelos médicos, dizendo que as crianças poderiam ir para casa, né? Ela está dizendo, a Unimed diz que as crianças precisam ficar no hospital. O que eu quero saber é se a lei de Murphy se aplicar a essa situação, ou seja, se o que pode acontecer vai acontecer, se ocorrer com as meninas algo parecido com o que ocorreu com o enfermeiro há 1 semana e meia atrás, se a Unimed vai se responsabilizar, né? Se a Unimed vai se responsabilizar. Porque o enfermeiro, com toda a destreza que tinha, em tratamento de um enfermo na UTI, ele teve lá um contato com uma seringa e acabou morrendo por infecção hospitalar. Além do caso que o próprio advogado da matéria citou, né? O que não pode, Unimed, infelizmente, é passar por casos como esse. Uma criança que também recebeu alta no Hospital Sofia Feldman um dia após o nascimento, só que o bebê teve que voltar às pressas para o hospital por causa de uma infecção generalizada e morreu. Isso aconteceu há 7 anos atrás. Ou seja, eu tenho casos de 7, teria de 70, mas pegamos, parabéns à minha produção, à minha direção, temos casos de 7 anos atrás, que é a bebezinha, coloca a imagem se for possível para mim, para eu construir meu raciocínio. Temos o caso da menininha, que recebeu alta médica, viu, Unimed? Recebeu alta médica do competentíssimo Hospital Sofia Feldman, referência em maternidade, a maior do Brasil. Ele foi para casa e teve que voltar às pressas e morreu por infecção generalizada. Isso há 7 anos atrás. Ah, tem muito tempo que melhorou. Melhorou nada. Se eu citei o Sofia Feldman, vou citar o Life Center, que é o hospital onde morreu esse rapaz aí. Enfermeiro, com larga experiência no trato na UTI. No momento do atendimento a uma pessoa com algum problema, também contraiu no toque de uma seringa uma infecção hospitalar e veio a morrer. O número de casos de pessoas que morrem com esse diagnóstico é absurdo aqui no nosso Brasil. Ele é absurdo. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra janela desse mesmo papo. Miltinho, você tem aqui em Minas Gerais uma mania, um cacuete terrível por parte das pessoas que são determinadas pela justiça a cumprir alguma ordem, que não o cumprem. A justiça determinou
que as meninas recebessem a alta e que fossem até lá e recebessem home care. Por causa de um laudo médico. A justiça mandou que se cumprisse o determinado no laudo médico. E a Unimed descumpriu isso e disse para nós no primeiro momento que estava tomando as providências, ganhando tempo, entendeu? Que essa semana agora, nós tivemos notícia disso, que essa semana agora já iria para casa, e aí na surdina, na calada da noite, foi lá e protocolou, questionando as altas. Ah, tá, é para ficar dentro do hospital, que tem mais vantagem. Para mim tá ótimo. Se morrer, Deus me livre e guarde. Eu falo um negócio desse. Não vai acontecer nada, não. Em nome de Jesus, vamos tudo agarrar com Deus e não vai acontecer, não. Mas se acontecer, a culpa é da Unimed. Aí, você começa a perguntar para mim assim, Stanley, mas espera aí, e se o juiz der a ordem não é para cumprir? Aqui em Minas é praxe não cumprir. Primeiro caso, em julho, nós mostramos aqui no Alterosa Alerta o caso de uma criança com paralisia cerebral que foi agredida e abusada pela babá. A mulher teve a prisão preventiva decretada depois de ser flagrada por câmeras de segurança. Essa capeta aí, ó. Só que hoje, Minas Gerais, essa bandida tá solta. A criança recebeu o tratamento em casa. Após sair do hospital, receber alta do hospital. Sabe quanto que isso aconteceu? Home care especializado, terceirizado. Só que essa mulher aí praticava crime sexual contra a bebezinha de 1 ano e pouquinho. E nas imagens eu tenho cenas terríveis que eu me recuso a mostrar. E o silêncio do Tribunal de Justiça até hoje é ensurdecedor. Sua Excelência, o desembargador Salvo da Silva Chaves, até agora permaneceu no silêncio, que é comum aos covardes. É comum aos covardes, comum àqueles que não têm compromisso consigo e nem com seus outros. Aquele que tem na sua mão o poder de judicar, de decidir, permanece quieto, em silêncio. Talvez, Excelência, se o senhor me processar, seria a oportunidade de olhar nos olhos do senhor e chamá-lo de covarde por não ter feito cumprir a ordem que o senhor mandou cumprir. Ou por ter sido desmentido pela própria comunicação do tribunal, que disse que o senhor mentiu. Não sou eu que estou dizendo, não. A comunicação do tribunal disse que o senhor mentiu. O senhor disse na sentença, que o pendrive que dava prova disso aí tinha sumido. A sentença está na minha mão. Aí veio o tribunal e disse que não tinha nada sumido, está tudo guardado. Eu vi as imagens. A minha equipe viu as imagens. A justiça não viu? Eu só estou deixando isso aí porque o resto vocês vão vomitar. Então tá aí. Primeiro caso, eu tenho tudo aqui. Primeiro caso, ordem judicial dada e não cumprida. Segundo caso, outro caso de descumprimento de medida protetiva. Aconteceu em Juiz de Fora. Um homem foi flagrado por câmera do olho vivo agredindo a ex-companheira. A justiça acabou determinando a prisão preventiva dele. A vítima, que alega viver sob constante ameaça, chegou a registrar 11 boletins de ocorrência. 11 boletins de ocorrência, mas o boêmio está solto. Passou. Terceiro caso, um usuário de crack foi preso depois de acabar com a casa da mãe dele, também em Juiz de Fora. Ele descumpriu uma medida protetiva que ela tinha contra o próprio filho. Já são mais de 70 ocorrências desde 2009 e a justiça não faz absolutamente nada para proteger a outra pessoa. Aí vocês querem pedir para mim silêncio? Depois disso tudo, a Unimed mandou uma nota para nós. Que a partir da data das altas, que é do dia 27 de agosto, elas terão toda a assistência domiciliar para seguir o tratamento. Então, Unimed, bora fazer o seguinte, atende a gente aí. Porque se a ordem para o advogado da Unimed foi de recorre da decisão, ele fez isso. Mas ele não faria isso atrás da orelha. Alguém teria que orientá-lo. Então, Unimed, esse assunto passa a ser pauta nossa e com todo o respeito que eu tenho à instituição, até porque, sem querer fazer jabá, pode, sem querer fazer jabá, tô aqui com a meus, é muita moedinha, meu Deus do céu, tá aqui, ó, eu sou cliente Unimed, da Unimed, então tem moral para falar, eu sou cliente Unimed, depois eu mando a fatura para vocês. Péssimo trabalho, horroroso o trabalho de vocês, tá certo? Péssimo trabalho, quer fazer com que ele fique bom? É só não atender a nossa equipe, é só mostrar o que vocês estão fazendo e parar de mimimi, resolver o que a justiça mandou. É só isso que eu quero. Tá bom? Aí, Stanley, vamos conversar comigo? Não. Quer conversar sobre assuntos jornalísticos?
conversa com o Ricardo Carlini, quer falar sobre o meu procedimento aqui dentro, o senhor Mário Neves, quer falar com alguma coisa em relação às crianças, a mãe da menina, e aí vai por diante. Agora, do contrário, meu velho, olhando dentro do seu olho, quem quer que seja da Unimed, o trabalho de vocês é péssimo, é nojento, é omisso, é quase um crime, porque desobediência é crime. E vocês estão desobedecendo a justiça. Vamos lá? Então vem comigo. Vou pra lá pra cá.